Tá bom? Começando o nosso quarto episódio do SenaCast. Hoje, dia 26/8/2022, e a gente está com um convidado muito especial. Pode se apresentar. Eu sou Priscila, eu trabalho no Senac Jundiaí, eu faço a coordenação de cursos, atualmente trabalho com o ensino médio. Tá, vamos lá. A gente vai fazer 9 perguntinhas para você. Eu vou começar, depois o Martins vai continuar. Vamos começar então. Vamos lá. Na sua opinião, quais são as causas por tanta conversa? Eu acho que são vários motivos, né? Um deles é o fato dos alunos chegarem para estudar no Senac tendo vindo de escolas muito tradicionais. E aí eu não estou falando só de metodologia, mas da própria organização da sala, né? Quando a gente fala de escolas mais tradicionais, a gente está falando de estudar enfileirado, eu sento olhando as costas do meu colega, então eu não vejo o meu amigo e isso não favorece para eu ter um diálogo, seja uma conversa paralela ou um diálogo sobre o assunto que está sendo tratado durante a aula. Quando os alunos chegam aqui e o mobiliário, o espaço de sala é diferente, eles acabam ficando ficam empolgados, ficam deslumbrados com isso e acabam utilizando para assuntos paralelos, ao invés de utilizar aquele layout que favorece o debate do assunto de sala para outros assuntos. Acho que é isso. Algo que a gente conversou com outras pessoas é, você não acha também que, isso vem de casa? Porque, se o aluno, ele não respeita, fica conversando muito, o problema pode ser que vem de casa, né? Acho que você tem razão, pode ser que venha sim, porque o espaço escolar, ele é a manifestação daquilo que nós somos, é a manifestação da nossa educação, é a manifestação da nossa forma de conviver. Então, se eu sou uma pessoa que na minha casa eu converso alto, eu falo o tempo inteiro, não importa se tem outra pessoa falando, eu vou falando também, dentro da sala de aula eu vou continuar tendo esse comportamento, né? Então faz muito sentido essa sua fala, com certeza, que a educação que eu recebi em casa, ela se manifesta aqui na escola. E às vezes se manifesta meio que como uma falta de educação ou pouca educação, né? Que é o fato da pessoa não entender que aquele momento de aula é o momento do meu colega falar, é o momento do meu professor. Concordo contigo. Tá. O que você acredita que é necessário para mudar e acabar com o desrespeito? O que você acha que pode mudar, que possa acabar com isso? Eu tomaria cuidado, assim, quando a gente fala em acabar com algo ou acabar com o desrespeito. Eu acho que a gente precisa ter no ambiente escolar uma mudança de conduta, né, dos alunos compreendendo o que é o espaço escolar que aceita a diversidade, o que é um espaço escolar que desenvolve autonomia, para que a gente consiga ter mais respeito, ter mais produtividade. Eu acho que o que precisa é a mudança de atitude, né, de alguns alunos que têm esse comportamento aí mais extremado e continuar com a orientação da escola. Eu acho que isso é essencial, assim. A mudança de atitude, ela precisa de muita orientação, né? A gente só consegue ter a mudança depois de muito tempo de orientação. Algumas vezes as pessoas falam, mas esse aluno já foi orientado. Foi, e ele vai ser orientado mais uma, mais duas, mais N vezes, até que ele consiga compreender que aquela atitude não é adequada e mudar o comportamento. E mudança de comportamento leva tempo, né? Por exemplo, para eu ter o hábito de ler à noite, que para mim é um hábito difícil, eu precisei fazer isso muitas e muitas e muitas vezes. E durante um período, isso era um sacrifício, assim, era um compromisso. Ai, que difícil fazer isso. Até que eu internalizei e mudei minha atitude. Passei a ter esse comportamento. Então, com esse convívio em sala de aula é a mesma coisa. Eu concordo, porque assim, quando o aluno, por exemplo, ele
tem que se manter de uma certa forma, sabe? Uma postura correta, ou sei lá, tem que ter meio que uma rotina, sabe? Ele não é só uma vez e pronto, ele já está acostumado, ele tem que ir se acostumando com aquilo. Então, assim, não basta só ele ficar pensando, pô, vou fazer uma vez, mas pô, que saco, que isso aqui que eu tô fazendo. Ele vai ter que fazer mais de uma vez, então ele vai ter que ir se acostumando até que vire um negócio normal, e não um negócio que ele tem que fazer por simplesmente esforço ou obrigação, né? Enquanto eu tenho que pensar para fazer, ainda não é um hábito, né? Eu tenho que ficar me policiando, ainda não virou um hábito, né? E aí vai levar um tempão, como você falou, né? Ele vai precisar fazer várias vezes e às vezes nas primeiras ele pode pensar, pô, que saco fazer isso, como você falou, né? E tem mais uma coisa também, que, tipo, ninguém, eu imagino que nenhum professor, nem você, ninguém da coordenação quer que, tipo, os alunos fiquem 100% do tempo quietos. Tem que ter um momento que o professor vai falar, que daí os alunos têm que prestar atenção, respeitar o momento, mas também há momentos que, tipo, o aluno pode conversar quando o professor passa uma atividade, alguma coisa desse tipo. Porque também eu diria até pra gente seria impossível ficar, tipo, um dia inteiro de aula parado, olhando o caderno, escrevendo. Estamos falando de 6 aulas, né? É um tempão que vocês ficam aqui. É importante a gente entender o planejamento de aula, né? Tudo que vocês vivenciam dentro da sala de aula tem um planejamento do professor. E aí o aluno precisa respeitar esse planejamento. Então agora é um momento em que eu preciso te explicar a atividade. Depois é o momento que você vai desenvolver sozinho. Então você vai precisar de uma concentração. Ou vai ser o momento de você desenvolver em grupo. Em grupo eu vou ter que conversar, né? Ou até mesmo momentos em que o professor está trazendo um novo conteúdo, um novo assunto, e ele planejou ter uma exposição dialogada. O que é isso? É contar um conteúdo tendo a participação dos alunos. Então ele espera que o aluno converse sobre. Então eu acho que o grande ponto não é não conversar. O grande ponto é saber o momento de conversas e qual é a conversa. Então, se agora é o momento em que eu tenho um tempo aqui para um assunto paralelo, beleza. Agora é o momento em que eu tenho que conversar sobre o conteúdo da aula, ok, eu preciso entender o momento de aula. Não é que não se pode conversar. Então, esse nosso papo aqui não é sobre não poder ter conversa em sala. O grande ponto é ter a compreensão do melhor comportamento para a sala de aula, né? Quando eu converso, quando eu interajo, quando eu estou em atividade, enfim. Acho que é isso. Agora uma pergunta que eu considero ela um pouco mais complicada, assim. Quais ideias você acha que tornaria as aulas mais interessantes para os alunos? É uma pergunta difícil mesmo, porque a gente está partindo do pressuposto de que o comportamento da sala de aula ele está sendo motivado pelo fato das aulas não serem interessantes, seria isso? Não sei, mas tipo, porque o aluno ele fica lá, ele fica conversando, ele não presta atenção, muitas vezes porque ele pode não achar o assunto interessante ou por falta de respeito mesmo. Mas, tipo, a gente pensou nessa pergunta mais para os professores, porque eles estão sempre lá, você também, acho que todo dia você recebe um feedback sobre isso. Então, tipo, eu não sei, eu diria que essa é uma pergunta mais complicada de que tornaria. Alguns professores até chegaram a mudar algumas coisas, tipo o Vinícius, que chegou a levar os alunos para a biblioteca para poder fazer lá e alguns ficarem aqui. Essa pergunta, ela é difícil mesmo para mim. Nesse momento, eu acho que eu não tenho uma resposta correta, assim, muito próxima do que você esperaria. O que eu posso dizer é que no Senac a gente espera que o professor tenha um planejamento de aula, né? Então é muito particular a forma como você vai aprender com cada um dos professores. Então a mesma autonomia que existe para o aluno existe para o professor. E a gente espera que os alunos manifestem a respeito dessas aulas, né? Então quando eu estou planejando a minha aula, eu sei o que os alunos comentam comigo, eles falam, Priscila, quando você traz vídeo é muito legal, a gente consegue ter uma abordagem mais moderna durante a sua aula, quando você faz esse tipo de atividade, isso é muito chato, a gente não gosta.
Então, quando eu tenho esse tipo de feedback, eu consigo fazer o meu planejamento mais alinhado com o que deixa a aula mais interessante para o aluno. Mas muitas das vezes, eu diria para você que 95% das vezes, não há essa sinalização direta por parte dos alunos, né? É muito eventual. Se falar, acho que todo dia chega para você, é raríssimo chegar para a gente a sinalização de que, olha, esse professor, ele traz atividades desse tipo que para nós é muito cansativo, é muito chato, a gente não consegue participar. Quando trazem, a gente replaneja junto com o professor. Então, o que eu posso dizer para você é que tornar as aulas interessantes para os alunos vai fazer ter mais participação. Sim. E posso afirmar que o planejamento do professor, ele tem essa intenção. Então, todo planejamento, toda aula que foi pensada, ela foi pensada para ter a participação do aluno. Mas a gente não recebe esse feedback de que, olha, esse ponto aqui que não é legal e que por isso a gente não participa, tá? E que pode ter uma relação também com a questão da conduta mesmo de cada aluno, que você fala, é um aluno que não respeita, então ele conversa mesmo. Então, pra gente fica um pouco nebuloso se é uma questão de conduta ou uma questão de aula, porque o feedback ele não chega assim tão claro pra gente. Eu até diria que vocês fizeram isso agora durante as férias, não sei, para as aulas no laboratório de multimídia, que eu achei que foi uma ideia muito boa, porque tipo, deu uma cara nova para a matéria. Que ali você vai para a sala, você faz uma parte e depois vai para o laboratório, onde você vai fazer uma coisa diferente do que só ficar na sala. Foi isso mesmo. Conforme a gente recebe o feedback, a gente vai ajustando. Tanto o feedback de vocês, quanto assim, algumas evidências de equipamentos que não estavam funcionando tão bem na sala de aula, e a gente passou a utilizar o laboratório junto com a biblioteca, né? É um replanejamento, sim, do professor. Não tem nada pra comentar. Tá bom, vamos para a próxima. Você concorda com a frase, quase tudo que se aprende na escola nunca será usado na vida? Depende. Concordo em parte. Se você pensar na forma como você aprende, eu concordo. Se você aprender, por exemplo, um cálculo matemático só pelo cálculo, só decorando a fórmula, você não vai usar na vida. Agora, se você olha para essa mesma equação matemática e consegue entender a aplicação dela no seu dia a dia, aí a gente está falando de um mesmo conteúdo que vai servir para a vida. Quando eu fiz o ensino médio, ele nem chamava ensino médio ainda. Pode cortar essa parte. Ele era colegial, né? E a gente tinha uma forma de estudar que era o conteúdo pelo conteúdo. Então, eu decorei assuntos de física, de química, tendo musiquinhas, assim, para fórmula. Então, eu não sei para que serve. Se eu tiver que fazer de novo o cálculo, eu faço, porque a fórmula está decorada, mas eu não sei para que se aplica. Então, o que eu posso dizer é que aqui a proposta do Senac é tentar o tempo todo, ou a maior parte do tempo, fazer com que você compreenda como aplicar aquele conceito. Por isso que a gente tem muito projeto, tem o projeto do ano, tem bastante atividade para que os alunos consigam fazer isso. Não só pela aplicação na vida, mas pela aplicação em algumas provas. O Enem, por exemplo. O Enem, quando ele foi instituído no Brasil, ele era conteudista. Então, você tinha lá os dados de uma determinada equação e tinha que aplicar a fórmula. Acabou. Agora, você tem toda uma contextualização de uma situação prática, uma situação cotidiana, e aí você precisa compreender como resolver aquilo. Então, também ajuda ter essa dinâmica na escola para depois aplicar em algumas provas, vestibulares e tudo mais. Tanto essa questão que provavelmente acho que eu já vi muito na internet, essas coisas, que tipo a pessoa fala, eu vou trabalhar com uma área tal, tipo, sei lá, vou trabalhar numa área de química. Pra que eu vou usar, sei lá, o português, história, geografia, tipo, é uma questão tipo complicada que tipo tudo tem uma ligação, tipo, no futuro, quando você for adulto, você vai precisar disso, mesmo que você saiba o mínimo do mínimo,
você vai conseguir, tipo, não sei se eu diria se dar bem, mas, tipo, você não vai ter problemas, vamos dizer assim. Desde que você saiba um pouco, tipo, tanto que a gente conversou já com a professora Cavalesca, que, tipo, não lembro o exemplo que ela deu, mas, tipo, Assim, saber a base, né? Saber a base é tudo saber a mais fácil base de você das aprender. coisas, tipo, pra física, pra química, pra, tipo, ela deu um exemplo de um creme que você vai passar no corpo, é química. Ahn, Você precisa resolver algum problema que você não tá muito bem, assim, tipo, dependendo da aula de biologia, algum problema, tipo, que você não sabe o que é, um problema, sei lá, na barriga, você aprendeu o mínimo numa aula de biologia. Então você vai ter uma ideia, basicamente. Eu concordo com essa fala, com a fala da Valesca. Todas as coisas elas estão interligadas no nosso dia a dia, seja na vida, seja no trabalho. Por exemplo, você é uma pessoa da área de engenharia. Você tem que ser muito bom de cálculos e vários conceitos bem complexos da área de exatas, né? Mas se você não souber língua portuguesa, por exemplo, como que você vai receber uma proposta e fazer o cálculo para aquilo, né? Se você for um engenheiro civil, você trabalha numa empresa que constrói pontes. Vem lá um pedido de construir uma ponte com esse objetivo, assim, em tal região. Se você não conseguir interpretar aquele briefing que chegou para você, você não vai elaborar uma proposta, fazer um orçamento, né? Então as coisas estão muito conectadas. Aqui no Senac, eu, além do meu trabalho como específico, né, como coordenação de curso, eu sou socorrista. Então, saber, por exemplo, que um sintoma físico, biológico da pessoa é importante. A biologia em si, ela não tem nada a ver com o meu trabalho. Mas, como socorrista, eu preciso saber minimamente que quando a pessoa tá pálida, ela pode ter isso pode ser uma evidência de que ela vai desmaiar, né? Que eu preciso deitá-la no chão para ela não bater a cabeça, para ela não quebrar algum membro, né? Então, as coisas são muito conectadas mesmo. A gente tem também, tipo assim, coisas que são sutis, né? Que a gente não percebe. Por exemplo, assim, regra de 3, por exemplo. É uma das coisas básicas, assim, que a gente tem que é muito usado, né? Tanto dentro da escola e quanto fora também. E física também, por exemplo, se você for um engenheiro, você tem que saber também a física do negócio. Você não pode simplesmente sair desenhando o que for e construir, porque também tem a ação da física, da gravidade, né? Então tem isso também, que acaba sendo um detalhe sutil, mas que é importante, né? Além de você ter a base, você tem que saber também do que você está fazendo. Eu acho que é isso. Agora a pergunta que, tipo, vai ser a mais difícil, assim, pra você responder, não sei. Que essa a gente fez mais pros professores e pros alunos. Quais o seu sentimento quando há muita conversa em sala de aula? Tipo, eu poderia adaptar para quando chega um feedback para você do professor falando que a aula foi complicada, porque teve muita conversa. O que você sente? O que você acha? É um sentimento de frustração pelos alunos não compreenderem que aquele momento é um momento de aproveitar a aula, de participar da aula, né? Então eu fico frustrada por eles não entenderem. E acho que é duplo sentimento de frustração também do nosso trabalho, a nossa orientação para os alunos, seja da equipe de coordenação ou de professores, que também não é internalizado por eles, sabe? Duplamente frustrante quando chega esse tipo de feedback. Sim, até porque acaba sendo frustrante porque você pensa, né, no seu colega, né, são os professores, você pensa, tipo, pô, ele não conseguiu dar a aula que ele queria e tal, não conseguiu render, né, o que ele estava querendo, o que ele propôs, né, para os alunos, e também pela profissão, né, porque você tá ali tentando e tal, e acaba que não rola, né, acaba não rolando do jeito que queria. É importante o que você falou, porque a frustração pelo meu colega, assim, pelo nosso trabalho, isso é verdade. Porque uma aula de 50 minutos, ela vai ter ali pelo menos uns 30 do professor fazendo um corre de planejamento, sabe? Mas eu tô chutando muito baixo, assim, esse número.
Então foi meio que um trabalho perdido. E o bimestre fica todo atrasado, né? Então se eu tenho o assunto A, aquilo não funcionou, aquilo não rolou, ele vai ter que planejar de novo outro tipo de atividade para aquilo funcionar. E a aula seguinte, que ele daria um assunto novo, ele tem que trabalhar esse de novo. Então é bastante frustrante, assim. Agora sou eu, né, que faço as perguntas. Tá, agora, o que você acha da limpeza da sala de aula? Eu acho que a limpeza da sala de aula, ela é impecável por parte da equipe de limpeza. Então tem uma organização, um cronograma da equipe de limpeza para que eles passem em todas as salas antes de toda e qualquer aula. Então a gente trabalha aqui no Senac de segunda a sábado nos 3 períodos. Então antes da aula da manhã, eles passam em todas as salas e fazem a limpeza. E então nesse sentido, para mim é impecável. Mas por parte dos alunos, de alguns alunos, não existe a consciência de conservar isso, né? Então, no final do expediente da turma da manhã, a equipe da limpeza vai passar de novo, porque eles têm que deixar limpo para a turma da tarde. Talvez saber que isso vai acontecer faça que os alunos, alguns, não tenham o compromisso de manter limpo. O pessoal da limpeza vai passar mesmo. Então, existe muita sujeira na sala, no final das aulas, né? E são sujeiras, assim, muito fáceis de não ter. Como, por exemplo, papelzinho, um papel amassado. Um papel amassado, eu tô vendo ele aqui, eu posso pegar e jogar ele no lixo no final da aula, né? E eu posso me movimentar durante a aula, eu posso ir até a lixeira e descartar isso corretamente. Então, é falta de consciência de alguns alunos, na minha opinião. Tanto que foi o que a gente já falou, né, que vem de casa, né, se na casa dele ele pode ser assim, tipo, ele, sei lá, ele almoçou, ele deixa o prato, sei lá, alguns que comem no quarto, deixa o prato, aí a mãe tem que pegar o prato, levar, quando ele chegar aqui ele não vai ter pensar em jogar o lixo no lixo, ele vai deixar no lugar ali mais fácil para ele, tanto por preguiça ou tanto pela educação que vem de casa. Uma questão Porque de maturidade também. Então, maturidade. Porque assim, é muito fácil você pensar, tipo, vai ter alguém para limpar para mim, então eu não tenho por que me importar, né? O aluno acaba pensando. Mas assim, literalmente você dá 3 passos em direção à lixeira, você joga o lixo. Você, tipo, tá o lixo no chão, não importa se é seu ou de alguém, você só pega e joga, sabe? Às vezes acontece de final de aula, essas coisas, a gente ir lá, pegar o lixo, jogar, tipo, muita gente da sala faz isso, mas o principal, assim, acaba ficando uma grande parte, assim, do lixo ali pro fundo, sabe? Acaba ficando ali num canto, daí acaba tendo que pegar, ir lá, jogar no lixo e tal, porque às vezes é realmente ou uma falta de maturidade ou preguiça mesmo, né? De ter que levantar, ir lá e jogar, né? Às vezes é preguiça mesmo do aluno, né? E também por causa que nem você falou, tá muito acomodado, né? A pensar que, tipo assim, alguém vai vir limpar depois, então por que eu vou fazer o serviço, né? A pessoa fica pensando, mas se ajudar, né? Não custa nada se ajudar a pessoa. Porque tem que limpar, não é só a nossa sala, tem muita sala, né? Tem muita sala dentro do E colégio. se a equipe de limpeza vai passar por aqui e não tem papel no chão, ela pode fazer outro tipo de limpeza, né? Ela higieniza o chão sem a necessidade de catar papel, né? Sim. Acho que isso é importante. A gente faz constantemente um trabalho de orientar, reforçar essa orientação, relembrar os alunos da importância de manter os espaços que vocês utilizam, né? Mais do que a gente, porque o meu espaço ali é pequenininho na sala de coordenação. Vocês ocupam a escola muito mais do que a gente. Então, é manter o espaço que vocês têm. E além dessa orientação das pessoas que trabalham na escola, é importante que nós também possamos assumir o nosso papel de cidadãos, né? Então, se eu estou do lado do garoto que jogou o papel, eu falo, seu papel caiu, né? E a gente vai fazer isso muitas vezes. Algumas vamos ter sucesso, e muitas não, né? Porque a pessoa que não tem essa consciência ou não foi educado dessa forma, talvez ele te ignore e deixe o papel no chão. Mas a gente segue sendo cidadão e falando sobre isso,
porque a gente mantém o nosso espaço e também ajuda essa pessoa a se conscientizar, a se tornar o cidadão melhor, o cara que vai conviver com a gente, né? Agora, qual a parte da sala que você acha que mais tem sujeira, sabe? Que mais acaba sujando e tal? É a frente, o meio ou o fundo, assim? Poxa, eu não sei responder. Eu não costumo passar nas salas de aula depois das aulas, né? Então eu não sei. Talvez a equipe de limpeza, o pessoal que passa por lá, ou o professor que dá a última aula possa responder. Eu não sei. Uhum. É que nem um feedback que a gente recebeu, né, da Valesca, né, geralmente é o fundo, né, por causa da preguiça mesmo, de ter que ir lá e jogar o lixo, que o Porque pessoal... tá mais longe? Porque tá mais longe e tal, o pessoal também tá acomodado, né, ficar sentado lá e já era, né, ficar lá na conversa e tal, aí acaba falando, depois eu jogo, daí acaba deixando no chão e não joga, né, acaba que acontece isso, né, fica sujeira no chão e tal. Agora, qual a maior reclamação que os alunos fazem, né, para os professores? Que você acaba ouvindo que os professores falam para você e daí é uma reclamação dos alunos. Olha, nos últimos dias, eu diria que são dificuldades com matemática, que é o nosso bicho-papão mesmo, né? E algumas dificuldades com equipamentos, mas que aí nas últimas semanas já tem melhorado por conta da utilização de laboratório, que a gente comentou agora há pouco. Então, mas tem muita gente que reclama, né, do Kiel e tal, mas não é só dele, né? Acaba que acontece com todos os professores, acaba tendo reclamação, então é meio que não só do Kiel que acaba tendo reclamação, às vezes é até por causa dos computadores mesmo, que acaba dando problema e tal, então não é muitas vezes culpa dele mesmo, né? Às vezes é culpa do profissional, do computador, tá errado. Que daí acaba meio que atrapalhando a aula e fica meio lento, sabe, o desenvolvimento. Eventualmente, quando a gente recebe um apontamento específico assim de um professor, a gente normalmente conversa com o professor, replaneja a aula, entende se tem algum ponto ali que precisa modificar imediatamente, a gente faz isso. Mas especificamente assim de professor é bem eventual. Difícil, né? Agora, como você acha que os professores devem agir em relação à conversa? Orientar sempre. Essa é a premissa do Senac. Agora, qual o nível de rigidez que você acha que os professores devem ter? Depende muito da situação, né? O que se espera do professor, a orientação institucional para o professor aqui no Senac é de orientar, né? Então, quando a gente estiver falando de orientação, ela não precisa ser grosseira, ríspida, né? Então, se a gente estiver falando de rigidez nesse sentido, ela não deve existir. Agora, se eu estiver falando de rigidez sobre permitir uma situação, vai depender do que está acontecendo naquele momento, né? Então, se eu estou falando de uma conversa paralela, desrespeitosa, que não permite que a aula prossiga, que desrespeite algum aluno na sala de aula, o professor precisa ter uma orientação firme com esse aluno e muito clara, né? De que não é permitido continuar daquela forma. Então, vai depender muito da situação, do que está acontecendo. Aí sim, a gente está falando da rigidez no sentido de firmeza, sim, ela precisa acontecer de forma imediata. Agora, se a gente estiver falando de uma rigidez, algo mais duro, assim, por parte do professor, não é algo que precisa acontecer. Eu concordo com o que você disse, né, sobre o nível de rigidez, tal, sobre o professor ser questão de ser tipo firme, né, com o que está acontecendo na aula também. E também uma coisa que eu acho que também vem da educação de casa, como a gente já falou, né, também, que acaba vindo de casa, então assim, não 100% tem que ser do professor, né, tem que vir do aluno, é meio que uma troca, né. Então, enquanto o professor ele quer o respeito, o aluno ele tem que dar o respeito também, igualmente o professor faz.
E aí, para ajudar nessa orientação, a gente sempre aciona os pais, né? Sim. Então, a gente reporta situações que são recorrentes, situações de desrespeito. Então, é um compromisso de todas as partes, né? Do aluno, da escola e da família. Então, se o aluno, como você disse, não traz isso de casa, a gente vai pedir o apoio dos pais para que oriente e isso não aconteça. Sim. Eu concordo porque realmente a educação, né? Você fala assim, tipo, a educação tem que ser dada na escola, mas isso também vem de casa, né? Tem, obviamente. Existe uma base da educação que não está no papel da escola. Uhum, né? vem de casa. Exatamente. Vem dos pais, casa, né? Exatamente. Né? Então não tem como a gente colocar isso no papel da escola. Porque o que a gente chama de educação, que a gente tem na escola, ela está falando de desenvolvimento, de conhecimento. Aquela parte do ser educado, respeitar o meu colega, esperar a minha vez para falar, né? Esse tipo de atitude, esse tipo de educação, não tem como a gente criar aqui na escola com jovens. Isso é desenvolvido na primeira infância, isso é desenvolvido no âmbito familiar. Eu acho que é isso, né? Acabou as perguntas, a gente não tem mais o que falar. É isso, muito obrigado pela participação. Obrigado a todo mundo que está assistindo e é isso, valeu. Valeu, obrigada.